Neste vídeo, irei abordar um pouco sobre os absurdos dos acontecimentos sobrenaturais que só aconteceram e só foram registrados na Bíblia, em mais lugar nenhum, que são eles. A lenda da cobra falante de Adão e Eva, o homem feito do barro, a arca de Noé, um pedaço de madeira que se transformou em cobra por Moisés, a abertura do Mar Vermelho por Moisés, a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram jogados em uma fornalha e saíram vivos, Daniel nas covas dos leões, a ressurreição de vários israelitas, que saiu pelas ruas de Jerusalém, onde muitos viram, dentre outros. Gente, para fim de papo, esses fenômenos só foram vistos e presenciados por israelitas, judeus, só por pessoas do mesmo grupo. E o pior, que esses fenômenos supostamente aconteceram e não foram registrados por nenhuma pessoa, além dos próprios israelitas. Agora vai uma pergunta: uns fenômenos dessas magnitudes acontecer em qualquer época é algo totalmente estrondoso, que causa uma repercussão no mundo inteiro, e principalmente nas regiões e povos mais próximos. É algo que leva as pessoas ao delírio, que desperta a curiosidade de todos os povos e civilizações, onde é registrado e compactuado no mundo inteiro. Porque esses fenômenos que se encontram na Bíblia não é registrados por outros povos, por outras pessoas, em mais lugar nenhum, só por israelitas e só dentro da Bíblia? Porque se realmente tivesse acontecido tais fenômenos como estes, com certeza esses fenômenos estariam registrados até na China, pela história e arqueologia, como também em todos os continentes por outros povos e civilizações, e estariam registrados nos livros de história. Mas esses fenômenos não se encontram registrados em fontes históricas, arqueológicas nenhuma. Você pode estudar todas as civilizações do mundo, você não vai encontrar e nem ouvir falar em fenômenos como esses que aconteceram na Bíblia. Nem por historiador, nem por escribas, nem por nada nesse mundo. Só é fenômenos sobrenaturais exclusivamente só dos livros religiosos. Gente, só para vocês terem noções, existem fontes históricas concretas e reais ainda da época da pré-história, como ferramentas, as pinturas rupestres das primeiras civilizações complexas mesopotâmicas, como códigos de leis escritas, alfabeto, estátuas de reis e imperadores, como também moedas de imperadores, espadas, edifícios por imperadores. Exemplo, o Coliseu de Roma, que foi construído pelos imperadores Vespasiano e seu sucessor Tito, e que sofreu algumas alterações pelo imperador Domiciano. Também temos carruagens, pirâmides, a do Egito, por exemplo, e também na América, pelos chamados povos pré-colombianos, que são os impérios indígenas, astecas, maias e incas. Calendários, frases, dentre outros. Exemplo, como a carta escrita para o rei de Portugal por Pero Vaz de Caminha, no ano de 1500, onde essa carta descreve como era o território do Brasil e também descreve perfeitamente as imagens dos índios naquela época. Agora irei dar um exemplo da Bíblia, que não foi encontrada arqueologicamente em lugar nenhum. A chamada Torre de Babel, que é mencionada na Bíblia. Até hoje não se tem de fato a existência dessa torre em lugar nenhum. O que encontraram no Iraque, que é a antiga Mesopotâmia, o que encontraram foram os zigurates, e não essa Torre de Babel. E outra, todas essas supostas ressurreições que aconteceram na Bíblia, nenhuma delas contaram e nem relataram como foi a experiência vida após a morte. Só fala que houve ressurreição, mas vida após a morte não. Pensem comigo, se tivesse realmente acontecido fenômenos dessa natureza, essas pessoas que ressuscitaram com certeza teriam relatado suas experiências com familiares, amigos e principalmente com historiadores, ou algo parecido. Teriam registrados, mas não, o acontecido só é pela metade,
e só acontece na Bíblia. Fora dela, não. Por exemplo, a ressurreição de Cristo foi um fenômeno que só é encontrado dentro da Bíblia. Não existe relatos por outras pessoas em livros de histórias nenhum. Só são fenômenos que é contado só por pessoas do mesmo grupo religioso. Um fenômeno como este causaria um reboliço terrível no meio social de todos os povos e civilizações da época, que ficaria registrado no mundo todo, mas não, só pode ser encontrado só em um único livro, que é a própria Bíblia. Quando essas narrativas são observadas com o olhar racional e com a ótica da criticidade, podemos observar claramente que esses fenômenos não passam de uma lenda, mitologias e contos de fadas. Até porque elas têm as mesmas características de histórias lendárias e mitológicas, onde traz personagens bíblicos de animais que falam, de super-heróis com superpoderes, dentre outros. Aí temos outra problemática, que é fatal e crucial para desmistificar tudo isso, que são justamente a repetição e a colocar em prática todos esses fenômenos sobrenaturais nos nossos dias atuais. Mas também não acontece sequer uns fenômenos desses na vida real. O que vemos e presenciamos é totalmente ao contrário. E todo mundo sabe e tem a consciência que esses fenômenos sobrenaturais não acontecem no mundo da realidade. Só acontecem no mundo da imaginação e da fantasia. E o pior, são pessoas doutoradas e mestradas que ainda acreditam nessas mentiras esfarrapadas. Que elas mesmas sabem que não existem comprovações concretas e reais, historicamente, arqueologicamente e cientificamente, desses fatos ocorridos exclusivamente da Bíblia. Por hoje só e até o próximo vídeo.